Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 3, do verso 3 ao 5. Hoje nós vamos falar sobre um tema difícil, né? Como sempre. É um tema que fala sobre a beleza feminina, né? Então, Pedro ordena que as mulheres cristãs sejam feias. Então, esse é o ponto, tá? Pedro ordena que as mulheres cristãs sejam feias. É isso que Pedro quer? É isso que Deus quer? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Será que o assunto aqui de Pedro é rivalizar a beleza interior com a beleza exterior? É colocar beleza interior versus beleza exterior? Será que esse é o ponto, né, dessa parte que a gente vai ler aqui de Pedro? Então vamos ler e você vai entender. Verso 3 diz assim, vamos ler até o verso 5. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Então, lembrando que Pedro tinha acabado de falar sobre a submissão das mulheres, né? As mulheres cristãs que são casadas com maridos descrentes, maridos que não são cristãos. A mulher se converteu e o marido não se converteu. Então, qual é o conselho? Qual é o conselho de Pedro para essas mulheres, né? O conselho de Pedro é: seja submissa ao marido de vocês e ganhe o marido de vocês, ou na verdade, vivam de forma respeitosa, né? De forma respeitosa, bondosa, honesta. Porque aqui, meus irmãos, Pedro vai mostrar que é possível o marido descrente se converter pelo fato de estar observando a conduta honesta e respeitosa da esposa crente em casa. É aquele momento que ela silencia, é aquele momento que ela não fica pregando para ele, não fica perturbando ele, né? Não fica enchendo ele por ele não ir à igreja, mas ela fica quieta e ela vive o evangelho em casa. Então Pedro diz que é possível esse marido ser ganho pela observação. E o que ele observa? Ele observa a beleza exterior da mulher para se converter a Cristo? Não. Não é a beleza exterior que está aqui em xeque. Não é a beleza exterior que vai levar o marido a Cristo. Tá? Então ele está observando uma outra coisa aqui. Ele está observando a beleza interior da mulher cristã. Então, qual é a beleza que está sendo exposta aqui para ele? Pedro fala no versículo 2, né? Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, a beleza que está sendo exposta aqui para o marido descrente, que pode fazer com que ele se converta. Então, isso aqui é um conselho de Pedro para você, mulher crente que tem marido descrente. É um conselho. Comece a viver o evangelho em casa, né? Comece a ser submissa ao marido como ao Senhor Jesus. Isso pelo Senhor, por causa do Senhor. Né? Na mensagem passada, que o tema é ganhando sem palavras, eu falei sobre submissão ali. Então, se você tem dúvida, você clica lá nessa pregação, que ali eu vou falar muito sobre submissão. Então, seja submissa a ele. São as dicas que Pedro está dando. Que a sua conduta seja uma conduta honesta e respeitosa. Então, ele vai observar aquilo ali. Então, observando, pode ser que ele se converta ao observar. Né? Seja ganho sem palavras. Que ele seja ganho sem você ficar perturbando ele o tempo inteiro para ele ir à igreja, para ele aceitar Jesus, crer em Cristo. Né? Então, aqui é uma dica do apóstolo Pedro. Tá bom? Então, no verso 3, ele aproveita o gancho que ele falou da conduta respeitosa, que é um tipo de beleza interior, né? A submissão, a mulher ser respeitosa, honesta, é um tipo de beleza. Então ele aproveita esse gancho para falar de um tipo de beleza que estava sendo de alguma forma exposta na igreja naquela época. Então ele vai exortar
essas mulheres que estão agindo erradamente em relação à beleza exterior. Tá? Então, ele começa no verso 13 dizendo: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo. Então, eu já quero dizer para vocês aqui que o ponto de Pedro não é rivalizar, tá? O ponto de Pedro aqui não é rivalizar a beleza interior com a beleza exterior. Não é colocar uma contra a outra, tá? Então, não é a beleza interna versus a beleza externa. Elas não estão guerreando, gente. Tá? Então, não é isso assim. Ou eu vou ser bonita por fora, ou eu vou ser bonita por dentro. Não dá para ser as duas coisas. Não é isso que Pedro está querendo dizer. Então, a gente vai entender para parar com essa rivalidade. Essa rivalidade não existe. Não é o que os apóstolos colocaram. O problema de Pedro aqui era com coisas que ele deixou bem claro. Ele deu exemplo. Ele falou da beleza, que a beleza não deve estar em enfeites exteriores. E que enfeite é esse? Quais são esses enfeites exteriores? Ele vai dizer: são cabelos trançados, olha, cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Tá bom? Então, esse não deve ser o tipo de beleza. A beleza de vocês não deve estar nesses enfeites. Então, aqui a gente vai tentar contextualizar. O que está acontecendo? Muito provavelmente, ele está falando aqui para as mulheres ricas, né? Porque as roupas são finas. Os enfeites aqui, os cabelos dessas mulheres são cabelos trançados com joias de ouro. Né? São cabelos trançados com joias de ouro. A roupa dessas mulheres são roupas caríssimas. São roupas finas. Então, o que alguns estudiosos dizem aqui é que essas tranças aqui não são as tranças que as meninas fazem hoje no cabelo, que as criancinhas, que as mães fazem nas crianças hoje. São outros tipos de tranças, né? São tranças, alguns dizem que são centenas de tranças que elas faziam. Isso levava o dia inteiro, levava horas, horas e horas para fazer. Elas colocavam também joias no cabelo junto dessas tranças, ouros também. Então dá para você ver, né? Que tipo de beleza era essa que elas queriam ter, né? Então, e as roupas eram roupas caríssimas, roupas finíssimas. Era um padrão muito elevado. Elas queriam, na verdade ali chamar a atenção para si de uma forma totalmente descabida, de uma forma extrema, de uma forma que não deveria, né? Não deveria ser. Então, e isso aqui, quando a gente vai ler Paulo escrevendo a Timóteo, parece que Paulo ainda dá a entender que isso era algo indecente. Se a gente for ler aqui, 1 Timóteo no capítulo 2, olha como Paulo fala, e é um texto muito semelhante ao de Pedro, né? Eu sei que é difícil ler Pedro, entender Pedro lendo Paulo, entender Paulo lendo Pedro. Nem sempre é fácil fazer isso. Mas olha o que ele diz aqui, no capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Paulo dizendo: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência. Olha, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Então, parece que tem um contraste aqui, né? Tem um contraste entre as tranças, as joias, as pérolas, as roupas caras, né? Com a decência. Então, Paulo está dizendo: vocês têm que ser decentes e discretas. Logo, vocês não têm que usar essas tranças, vocês não têm de usar essas roupas, tá bom? Então, parece que era até algo indecente para aquela época. Então, essas mulheres iam assim para a igreja, essas mulheres andavam assim. E era uma beleza caríssima, era uma beleza caríssima, era um valor muito alto. O que a gente, então, pensa que eram mulheres ricas na igreja. Então, Pedro agora pegou essa questão da conduta respeitosa, honesta, para exortar as mulheres em relação aos enfeites exteriores que não precisavam existir, que elas não precisavam usar, que eram coisas que na verdade eram até indecentes para aquela época. Então Pedro vai exortar.
Então Pedro vai dizer como Paulo disse, não usem isso, não sejam assim, não sejam assim. Pedro vai dizer, a beleza de vocês não deve estar nisso, não deve. Então o apóstolo, como se o apóstolo estivesse dizendo, não façam isso, não usem esse tipo de beleza. Não use esse tipo de trança, não use essas coisas, né, com ouro, essas coisas valiosíssimas assim. Não percam horas e horas e horas do dia de vocês fazendo isso. Centenas e centenas de tranças. A gente tem um estudioso aqui da cultura do Novo Testamento, que é o Craig Kinnear, o nome dele. Esse livro aqui da editora Vida Nova, ele fala o seguinte sobre isso. Os cabelos eram trançados de formas intricadas. As mulheres ricas buscavam seguir as últimas modas, que eram onerosas. Os adornos suntuosos das mulheres da elite, cujo propósito era chamar a atenção para elas próprias, eram reiteradamente condenados na literatura e nos discursos antigos. Ou seja, não eram só os apóstolos que condenavam isso. Segundo esse estudioso aqui, as literaturas antigas da época já condenavam esse tipo de vestimenta, né? Esse tipo de beleza, que chamava atenção para si. Era uma maneira das mulheres chamarem atenção para si, de forma exagerada, né? E os ouvintes de Pedro presumiriam que o que ele está dizendo aqui tem esse mesmo sentido. Condenação ao excesso, não às roupas em si. Pedro não está combatendo enfeites. Pedro está combatendo esse tipo de enfeite aqui. Esse tipo de enfeite. Pedro não está combatendo alguns enfeites moderados, né? Modestos. Não, Pedro está combatendo... Ele dá nome, gente. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, eles dão nomes. Os dois falam de roupas caras, os dois falam das tranças, dos ouros, das joias preciosas. Os dois citam as coisas, eles dão nome às coisas. Tá? Então, a gente tem esse texto aqui, que ele fala desses enfeites exteriores, e ele vai falar de uma beleza interior. Então, muitos pegam isso aqui e começam a distorcer, né? Dizendo que as mulheres não podem ser bonitas, que as mulheres não devem se cuidar, né? Por causa de textos como esses aqui, igrejas proíbem mulheres de usar um brinco, de usar um cordão, né? De usar um cordão. Por causa de textos como esse aqui, né? Totalmente fora de contexto, principalmente as seitas. As seitas ainda são mais rigorosas em relação a isso, né? As seitas leem isso aqui e entendem isso aqui como a mulher não pode usar nada, né? As mulheres não usam cordão, não usam brinco, não pintam unha, nada. Né? Então, mas aí, por exemplo, tem algumas igrejas que a gente não considera, né? Algumas igrejas que não são seitas. A gente considera igrejas irmãs. E que entendem esses textos errados. Por muitos anos, em muitas denominações, as mulheres não usavam brincos, né? Não usavam cordão. Quem não quer usar, não usa, não tem problema. Agora, usar isso como uma regra, um legalismo, ou seja, as mulheres cristãs, quando usam isso, pecam. Como eu vi um homem já escrevendo sobre isso, ele disse que estava numa igreja e ele viu um pastor dizendo de púlpito, as mulheres que estiverem usando, né, ouros, cordão, brinco, essas coisas não vão ceiar, porque estão usando essas coisas diabólicas. Então, esse homem escreveu dizendo o seguinte, que a única coisa diabólica que ele ouviu ali era o discurso do pastor. Entende? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado para a gente não impor algo que Deus não está impondo. Por causa de uma leitura apressada, ou uma leitura, né, fora do contexto. Então isso aqui é muito perigoso. Por causa de textos como esses aqui, a gente vê mulheres que usam... Isso aqui eu não estou falando com raiva, não estou falando com raiva nem com ódio delas, mas mulheres que usam um roupão feito, né, ali... um roupão feito... É claro que roupa não é feita manualmente, né? Mas para que vocês entendam, né? Parece que é feito em casa mesmo. Aqueles roupões, né? Usam um negócio na cabeça que não é nem o véu que as igrejas históricas usam, né? Que é só usado na hora do culto. Fora do culto as mulheres não usam o véu. Mas elas usam um negócio no cabelo, andam na rua com aqueles roupões, ficam em casa, né? Com aquelas roupas estranhas. Por causa de textos como esses aqui.
né? Texto como esse. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque a Bíblia não está pregando que a mulher precisa desprezar o corpo. A Bíblia não está pregando que a mulher precisa se tornar feia para então ser santa. A Bíblia não está pregando isso. A Bíblia não está pregando a feiura da santidade. A Bíblia não está pregando isso. Né? Então, são coisas específicas que os apóstolos estão condenando aqui na época deles. São coisas que escandalizavam. Está dentro de um contexto isso aqui. Tá bem? Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Mulheres que não raspavam o sovaco. Eu não vou falar mais. Parei aqui. Tá? Por quê? Por causa da santidade, em nome de uma beleza interior. Como se para Deus só valesse a beleza interior. Como se a beleza exterior fosse algo repugnante para a fé cristã, né? Para a religião. Como se a beleza exterior fosse algo que as pessoas desprezassem. Não, eu não vou ligar para isso, não vou ligar para o corpo, eu vou ligar para a vida interior. Né? Não ligo para o corpo. Isso aqui é até um tipo de pensamento que flerta até com a heresia antiga da igreja. Né? Não da igreja, mas de muitos que estavam dentro da igreja. Né, que acreditava que a matéria era má, né? O espírito, tudo aquilo que é espiritual é bom e tudo aquilo que é material é mal, que a matéria é má. Então, de alguma coisa até, né, de alguma forma até flerta com essa ideia, o desprezo pelo corpo, o desprezo pela beleza, o desprezo por isso, quanto mais feia, mais bonita interiormente eu serei, né? O pensamento dessas mulheres que entendem mal o texto, né? Então, quanto mais surrada eu for, né? Quanto mais cara de bruxa eu tiver, mais santa eu serei. Então aqui eu estou junto do reverendo Augusto Nicodemos Lopes, que defende que as mulheres cristãs deveriam ser as mulheres mais belas do mundo. Deveriam ser as mulheres que mais se cuidam no mundo. Né? Então não pode pegar desse texto aqui que Pedro está falando de enfeites, de trance, de coisas específicas, para então defender a feiura como santidade. Né? Ou defender a feiura como evidência de que você tem beleza interior e de que as mulheres santas não se importam com o corpo. Então eu estou junto dele disso. As mulheres cristãs deveriam ser as mais bonitas. Porque o cristianismo não despreza a matéria. O cristianismo defende que a matéria é boa, que a criação é boa, que o corpo é algo criado por Deus e isso é bom. Então o cristianismo defende isso. Então a gente não pode confundir, porque Pedro ele não está rivalizando, gente, a beleza interior com a beleza exterior. A gente precisa prestar atenção no texto. Pedro está condenando alguns tipos de enfeites daquela época que eram totalmente descabidos. É isso que ele está fazendo. Então, isso aqui vai até aqui também um conselho, porque eu só vou falar de uma área, não vou falar da outra. Eu preciso falar das duas áreas. Né? Até mesmo de uma área mais tradicional da igreja, uma área até mesmo reformada, que fala muito de feminilidade, que fala de criação de filhos, né? Que fala de submissão ao marido, que fala com o cuidado do lar. É necessário também, quando for falar de feminilidade, falar também da beleza da mulher. Falar da maneira como a mulher tem que lidar com o seu corpo, com aquilo que Deus fez. É algo que Deus fez. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes olha assim, né? Pode até gerar uma coisa, né? Você olha uma mulher que está se cuidando, então você já olha e acha que não deve ser assim, não deve ser assim. Ela está errada, né? Porque a mulher cristã, né? Para demonstrar que ela é guerreira, ela precisa estar acabada. Não é assim, né? O seu corpo foi Deus que fez. Eu falo isso, eu estou falando isso com carinho, né? Para que a gente não despreze algo que foi Deus que fez, algo que é importante. Por causa de textos que não estão falando sobre isso. Né? Não estão falando sobre isso. Então, fala sobre feminilidade. Isso é muito importante. Eu falei sobre submissão a pregação inteira. A pregação passada. Isso é muito importante. O cuidado com os filhos. Isso é muito importante. O cuidado com o lar é muito importante. Mas a gente não pode entender errado as escrituras. É importante também orientar as mulheres. Como o texto está falando de mulher, não só as mulheres, os homens também. Mas o texto está falando de mulher aqui. Né, a cuidar também do seu corpo, que é algo que o Senhor fez para você. É algo que o Senhor te deu. Tá? Então, aqui a gente vê que a própria Escritura exalta a beleza feminina. A própria Escritura faz isso. Quando a gente vê, abra a sua Bíblia em Gênesis 12.
Olha o que está escrito em Gênesis 12. Gênesis 12, no verso 11. Abraão dizendo para Sara: bem sei que você é bonita. Quando a gente lê o verso 14, diz assim: quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Quando a gente abre nossa Bíblia, no livro de Esther, olha o que está escrito aqui no livro de Esther. Eu acho que é Esther, no capítulo 6, se eu não me engano. Esther, no capítulo 6. Neemias, Esther. Olha o que diz aqui, no capítulo 2 de Esther, no verso 7. Diz assim: Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. São as escrituras aqui exaltando a beleza feminina. A gente vai para o próximo livro aqui, depois de Esther, que é Jó. Olha o que está escrito aqui em Jó, no capítulo 42. Jó, no capítulo 42, no verso 13. Diz assim: também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima. A segunda, o de Késia. E a terceira, o de Queren Rapuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Por que a Bíblia precisa falar disso? É a própria Escritura citando aqui. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Os nomes eram feios, mas as mulheres eram bonitas, as filhas de Jó, né? Os nomes não tanto. Entende? Então a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia exalta isso. Né? Então, o que Pedro está condenando, eu vou repetir, são esses enfeites aqui, são esses enfeites exagerados, né? Dessas mulheres ricas que estavam acompanhando a moda da época. Né? Então, a gente precisa contextualizar isso aqui, precisa contextualizar. Como já li um estudioso também falando sobre isso, e tem outros que falam sobre isso também. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Né? Eu sei que umas mulheres são mais belas do que as outras, né? Outras não são tão belas assim, mas isso não significa que você precisa desprezar o seu corpo, mulher. Tem como sempre ficar melhor, né? Faz isso para Deus, porque o corpo é do Senhor, mas de forma decente, né? De forma com modéstia, entendeu? Que você seja decente na igreja, que haja modestamente, tudo com decência. Se for decente, não tem problema. Cuide-se, tá? Porque Pedro aqui não está querendo destruir, fazer com que você se destrua fisicamente para o seu interior brilhar. Não é essa a ideia de Pedro, tá bom? Não é essa. Longe de Pedro fazer isso. Então, ele continua dizendo, no verso 4, ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, ou seja, um enfeite interior, um adorno interior. Então, ao invés de perder horas e horas e horas do dia fazendo o que essas mulheres faziam aqui, para dar conta daquelas tranças, dezenas de tranças, né? Faça isso interiormente, tome cuidado com a sua beleza interior. Né? Se adorne de maneira interior. Então, aqui contrastando agora a beleza caríssima daquelas mulheres, o cabelo caríssimo delas, as roupas caríssimas dela. Então Pedro vai dizer que esse tipo de beleza interior, que é um espírito dócil e tranquilo, tá? Essa é a beleza interior, esse é o enfeite interior que Pedro está dizendo aqui, é de grande valor para Deus. Ele continua falando. Né? Isso é o que é de grande valor para Deus. Por mais que a beleza dessas mulheres, a beleza exterior fosse uma beleza caríssima, Pedro está dizendo que a beleza que tem valor para Deus é o espírito dócil e tranquilo. Isso é valoroso para Deus. Não tem joia ali, não tem ouro, não tem diamante, não tem. O que tem ali é um espírito dócil, é um espírito manso, é um espírito sereno, tranquilo. Isso brilha para Deus mais do que os diamantes. Então Deus, quando olha para uma mulher assim, que tem esse espírito dócil, esse enfeite interior, porque a Bíblia fala que os olhos do Senhor perscrutam o nosso interior, ele vê isso, né? E isso brilha mais do que o diamante para Deus.
Isso tem valor para Deus. Isso sim tem valor para Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Então o desejo do Senhor, é claro que o principal é essa beleza interior. Isso é o principal. Eu sei que a Bíblia fala que vã é a formosura, né? Essa beleza aqui, Pedro diz que não perece, né? Ele diz, ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, né? Porque essa beleza aqui, ela tá no espírito, ela tá no homem interior, né? Na pessoa interior. Essa beleza está ali. Então, não é um tipo de beleza que vai se desintegrando com o tempo, como a beleza exterior. Por isso que é vã. Por isso que a formosura ela é vã, porque a vida vai passando e ela vai se corrompendo, né? Ninguém fica bonito, né, com 100 anos de idade. A gente pode até dizer, fofinha, né, e tudo mais, mas a gente sabe que a beleza foi embora. As coisas murcharam, se corromperam. É assim, acontece com o homem e acontece com a mulher também, né? O cabelo vai caindo, tudo vai caindo, tudo vai se deteriorando, né? Mas essa beleza interior, ela não vai morrendo naturalmente com a exterior, né? Pelo contrário, ela é mantida, ela não perece. Então, isso que Deus pede para que as mulheres tenham. Essa é a ordem do apóstolo. Tenham isso. É um espírito dócil, né? Quando a gente vê, por exemplo, provérbios, textos de provérbios que são textos que chamam a atenção, que são textos que contrastam com isso que Pedro falou. Olha o que está escrito em Provérbios 19. Pedro disse como você, mulher cristã, deve ser. Tem que ter um espírito dócil e tranquilo. Agora Provérbios vai dizer como você não deve ser. Olha o que está escrito em Provérbios, no capítulo 19, no verso 13. Verso 13. Diz assim, o filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Já viu uma goteira constante na testa? É isso que ele está dizendo. A esposa briguenta é como essa goteira. Olha Provérbios 21, verso 9. Diz assim, melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Olha o que ele vai dizer no verso 19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta. Então, a gente fecha essa parte de Provérbios aqui, em Provérbios 27, a partir do verso 14, que diz assim, a bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Presta atenção. A bênção que é dada de manhãzinha, mas aos gritos, é recebida como maldição e não como bênção. Então ele emenda no verso 15. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento. Como apanhar óleo com a mão. Não tem como, o óleo derrama. E não tem como deter o vento. Então assim é a mulher briguenta. Então a gente observa algumas coisas. Muitos pastores, quando vão falar dessa parte, pastores e pregadores, né, sobre a mulher briguenta, sobre a mulher orgulhosa, sobre a mulher com espírito, né, a mulher atribulada e tudo mais, sempre tratam isso de forma bem humorada nos púlpitos, né? Falam isso sempre com bom humor, né? Tratam isso com piadinhas. O autor de Provérbios não trata essas questões como um piadista. Ele não trata isso aqui de forma bem humorada. O autor de Provérbios está tratando disso aqui de forma séria. Porque ele está falando de pecados das esposas. Ele está falando de pecados que as mulheres cometem e precisam se arrepender. Ele está falando para você não ser como essas mulheres. E ele não está falando de forma bem humorada. Então, às vezes a gente comete esses erros, né? Ou talvez distrações, para talvez não ser tão agressivo quando a gente está falando sobre esse tema. Então vai sempre uma piadinha para a igreja rir, para as pessoas rirem. É mesmo, é minha mulher assim, é mesmo, eu sou assim. Mas percebe que a Bíblia trata desse tema de forma séria, não de forma bem humorada, porque a Bíblia está falando aqui de pecado. De pecado. Uma mulher que não tem um espírito dócil, que não tem um espírito tranquilo e age como uma briguenta dentro de casa, como uma mulher carrancuda dentro de casa, isso é pecado. Não seja assim.
Então não adianta que não é hora de fazer piadinha. Nem sempre a gente vai tratar esses assuntos como piadinha. Porque a gente está lidando com pecados aqui. A gente está lidando com uma orientação do apóstolo Pedro também. Vocês precisam ter um espírito dócil. É assim que vocês vão ganhar o marido de vocês. E na verdade é assim que vocês devem se comportar na igreja e em todo lugar. Né? Então Pedro está dizendo que isso tem valor para Deus. Tem valor para Deus. Ainda que você se cuide exteriormente. Né? Você não despreza o seu corpo, você faz um monte de coisa, mas você continua se achando feia. Mas você não despreza o seu corpo. Mas saiba que esse tipo de beleza, esse tipo de enfeite interior, tem muito valor para Deus. Tem muito valor para Deus. Deus olha isso e vê assim, ali vai uma mulher virtuosa, ali vai uma mulher com um espírito brando, né? Pobre em espírito. Esses verão a Deus. Isso tem valor para Deus. Então, ele dá continuidade no verso 5, que é o último dessa exposição. Ele diz assim, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Então, como que as mulheres do passado se enfeitavam? Não era com esse tipo de trança. Não era com essas coisas cheias de ouro no cabelo, de coisas caras, com roupas caríssimas, que compram uma casa. Não era assim que elas se vestiam, né? Sara, Ana, Rebeca, Débora, não era assim, né? Elas se vestiam com esse espírito, né, dócil, humilde, eram mulheres humildes, temente a Deus, chamada aqui de santas. Então, o que Pedro está querendo dizer com isso aqui? Eu vou resumir nessa parte aqui. Pedro está querendo dizer para você, mulher cristã, que você precisa ler as Escrituras. Você precisa ler sobre essas mulheres na Escritura. É isso que Pedro está dizendo. Vocês precisam saber como elas andavam, como elas falavam, como elas viviam. Na verdade é isso que Pedro está dizendo. Vocês precisam observar elas para que vocês imitem. Vocês precisam imitar. A gente precisa imitar. Como Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então Pedro está citando essas mulheres aqui, ele chama essas mulheres de santas, para mostrar que elas são exemplos para vocês. Não é para vocês olharem para essas mulheres, né, do nosso tempo, do século XXI, essas mulheres da novela, da televisão, as atrizes. As atrizes são péssimos exemplos de mulheres. Né? Isso aqui fala para as meninas também, as adolescentes, as jovens. As atrizes são péssimos exemplos a serem seguidos. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui é: sigam exemplos das mulheres santas do passado. Leiam as Escrituras. Aqui a gente ainda tem o Novo Testamento já pronto para a gente também olhar para as mulheres do Novo Testamento, né? Olhar para elas e seguir os passos dessas mulheres. Seguir os passos de Priscila, esposa de Áquila. Os passos de Maria. E de tantas outras mulheres. As mulheres que andavam com Jesus. As Marias. Então, aqui é um conselho de Pedro isso, né? São mulheres santas. Olhem para elas e imitem essas mulheres. Um outro detalhe que Pedro diz aqui é que elas colocavam a esperança em Deus. Isso aqui é muito importante. Porque elas eram submissas aos seus maridos. Mas a esperança está em Deus e não nos maridos. Isso é importante. Aos maridos, o respeito, a submissão. Mas a Deus a esperança. Era em Deus que essas mulheres colocavam toda a esperança delas. Elas não colocavam a esperança no homem, não no marido. A fé e a esperança delas estavam em Deus. E por isso elas eram o que eram com os seus maridos. Então, mulheres que se apegam em Deus conseguem usar as suas virtudes dentro de casa. Mulheres que colocam a esperança em Deus consegue caminhar com a sua família, com os seus maridos, até mesmo em submissão, em respeito, porque na verdade a esperança delas está em Deus. E tudo o que elas fazem por causa do Senhor. Isso aqui é muito importante. É por isso que Pedro coloca isso aqui. É por isso que ele precisa colocar. Olhem para essas mulheres, imitem essas mulheres aqui. Olhem Ana. A luta que Ana tinha, ela não tinha filho, ela era afrontada por uma outra mulher. Então ali está um exemplo de mulher, e um exemplo de mulher a ser seguido, e um outro exemplo de mulher a não ser seguido.
né? Que era Penina. Então, Ana, qual é o exemplo de Ana? Uma mulher que levava as suas tribulações a Deus em oração, uma mulher que orava, que temia a Deus e não desistia de orar todos os dias. Entregava os seus problemas ao Senhor. É um grande exemplo. Uma boa mulher também ao seu marido. Então, a gente precisa olhar para as Escrituras, olhar e começar a imitar as mulheres santas, os homens santos, né? No caso dos homens, para que a gente então possa ter uma vida temente a Deus. A gente precisa de exemplos. A gente copia. O ser humano é um ser que copia. Então a gente precisa olhar e copiar. Não é pecado copiar. Não é pecado copiar. Na verdade, a gente imita sempre, né? A gente é macaco de imitação. A gente imita sempre. Então vamos imitar quem realmente merece ser imitado. E essas mulheres aqui merecem a atenção de vocês. Eu quero fechar essa palavra, essa reflexão, citando um texto muito simples aqui. Um texto muito simples. Porque quando eu vejo o apóstolo Paulo, que era um grande homem para mim, né, ele citando uma mulher com tanto respeito, né, ele cita aquela mulher que eu vou ler aqui com tanto respeito, que eu acho que vocês deveriam olhar para isso e pensar assim, vale a pena ser como essas mulheres. Então, olha o que Paulo diz aqui em Romanos, né? No último capítulo de Romanos, olha como ele diz, no verso 1, ele diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva ou diaconisa da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Olha a forma respeitosa que Paulo escreve, né, sobre essa mulher. Olha a forma respeitosa e amável que o apóstolo escreve sobre Febe. Então que a gente possa olhar, que vocês possam olhar para essas mulheres aqui, né, e serem como elas. Jamais desprezando aquilo que o Senhor deu a vocês, que é o corpo de vocês também. Tenham apreço ao corpo de vocês. A Bíblia também exalta a beleza, né? Então cuidem do corpo de vocês. Mas principalmente cuidem das suas almas. Que Deus abençoe vocês com essa mensagem. Que vocês possam crescer no Senhor a cada dia. Amém. Aleluia.